Uma boa história sempre é mais do que aparenta à primeira vista, com segredos, enigmas e mistérios que fazem a gente pensar por horas sobre o que acabou de experimentar. E eu tenho uma pergunta para você. Você conhece os segredos que existem dentro do labirinto do Fauno e sabe como ele foi construído? A verdade é que o final dessa história é um dos mais enigmáticos que você vai ver. E se você já viu o filme, sabe bem do que eu tô falando e talvez tenha se perguntado se o mundo mágico é real ou se é tudo uma ilusão. Além disso, existe uma bruxa nessa história que, apesar de não aparecer, ela conseguiu influenciar todos os acontecimentos, mesmo já não estando viva. No final das contas, a morte talvez não seja o fim de tudo. O Labirinto do Fauno é sem dúvida uma obra-prima, um clássico conto de fadas moderno. O que pode parecer uma frase bem estranha, mas logo vai fazer sentido. Fica comigo até o final desse vídeo e depois me conta o que você acha dessa história incrível. O Labirinto do Fauno foi criado e dirigido por Guillermo del Toro em 2006 e criou uma legião de fãs, além de ter ganhado vários prêmios, como 3 Oscars, melhor direção, melhor fotografia e melhor maquiagem. E não é à toa, o filme tem uma estética muito incrível e imersiva, incluindo atuações que também são muito boas. Aliás, você sabia que os monstros da história, tanto o Fauno quanto o Homem Pálido, foram interpretados pelo mesmo ator? O nome dele é Doug Jones. Não bastando o filme ser uma obra-prima, ele também ganhou uma transcrição em livro pela autora Cornélia Funke, com 10 contos inéditos para complementar a história. Eles são como pequenos fragmentos de contos de fadas que acontecem dentro do mundo mágico, e cada uma dessas histórias conversam entre si, se entrelaçando para deixar o labirinto ainda mais rico em segredos e mistérios. E claro, responde algumas perguntas que o filme deixa sem resposta. E hoje vamos falar sobre elas. Para você que gosta de contos de fadas clássicos e sombrios, o Labirinto do Fauno tem aquele espírito dos contos de fadas sombrios e realista, com lições de moral fortes que acabam chocando a gente tanto quanto divertem, como acontece nas histórias dos irmãos Grimm ou de Charles Perrault. Além de ter um misto de diversos folclores, como o europeu, greco-romano e até elementos do folclore japonês. Também tem no contexto fatos históricos reais que dão um ar moderno enquanto carregam a essência das histórias antigas, e fazem a gente pensar que o mundo dos contos de fadas, apesar de ser mágico, encantador e cheio de criaturas fantásticas, também pode ser brutal e tão violento quanto o mundo real. A história começa em uma floresta isolada nas montanhas da Espanha durante uma guerra civil que realmente aconteceu no país entre 1936 e 1939. O exército franquista envia o capitão Vidal para exterminar rebeldes republicanos que se escondem na floresta, enquanto está acompanhado da esposa grávida e da afilhada que ele despreza. A atmosfera é pesada, apesar da guerra já estar no fim, todo mundo está tenso e ninguém consegue estar feliz ou ser espontâneo. O clima é de desconfiança e pouca esperança. Imagine estar em um lugar onde você nunca sabe o que as pessoas com quem você convive estão pensando ou estão sentindo. Todo mundo está introspectivo e preocupado com os rumos da guerra e tentando sobreviver do seu próprio jeito. É para se pensar que o mundo encantado e mágico de contos de fadas deve trazer algum alívio para uma criança durante esse clima de guerra, conspirações. Mas não. A verdade é que o mundo oculto das fadas é tão sombrio e pode ser tão perigoso quanto viver em um lugar hostil, cheio de soldados e guerra. Mas talvez seja injusto dizer que mesmo o Fauno, que foi enviado para resgatar a princesa reencarnada no corpo da Ofélia, seja perverso ou ameaçador. A verdade é que os faunos não são nem bons nem maus. O Fauno é uma divindade romana, um protetor dos campos e dos rebanhos, um símbolo da fertilidade e amante de boas músicas, que costuma ser retratado sempre tocando uma flauta. Também é associado à figura do deus Pan da cultura grega, ou também com sátiros, que embora sejam parecidos, não são exatamente a mesma coisa. Mas esse Fauno da história tem um único objetivo que precisa ser alcançado, mesmo que precise derramar sangue de inocente, ainda que ele não seja essencialmente mau. O Fauno tem uma história longa, com mágoas e traumas. Ele já está há muito tempo procurando pela princesa. Embora essa história exista apenas no livro e não apareça no filme, você precisa saber que há muito tempo o Fauno se apaixonou por uma mulher mortal e teve um filho com ela. Mas por um trágico desencontro, perdeu o amor da sua vida e nunca chegou a conhecer o próprio filho. Acontece que após se apaixonarem, o Fauno precisou voltar ao reino subterrâneo onde morava, um lugar de onde todas as criaturas mágicas vêm e que quando mortais entram, pagam o preço de nunca mais poder voltar à superfície. Quando a mulher soube que jamais poderia ver o céu novamente, não teve coragem de partir com ele para o reino subterrâneo. Então ela ficou lá, parada na floresta, vendo ele partir até que os seus pés fincaram na terra e viraram raízes, e por fim ela se transformou em uma enorme árvore. Depois de algum tempo, deu à luz ao filho deles. Não é por acaso que a árvore onde a Ofélia faz a primeira prova tem o formato de um útero materno.
pois é a mesma árvore que antigamente era a mesma mulher que se apaixonou pelo fauno. Simbologias como essa do formato da árvore representar um útero capaz de parir uma criatura mágica estão por toda a parte. E como toda a história que envolve magia, sempre que você ganha algo por meios mágicos, você precisa oferecer algo em troca. E com alguma frequência isso envolve sangue, como é o caso da planta mágica que o fauno dá para Ofélia. A mandrágora poderia ajudar a mãe dela a se curar, desde que fosse alimentada com sangue e leite fresco todas as manhãs. No filme, a mandrágora é uma planta que sonhava em ser humana, por isso tem aquele formato tão estranho que parece com uma pessoa. Acontece que a mandrágora é uma planta que existe de verdade e tem a aparência que pode lembrar mesmo uma pessoa, e existem citações dela até na Bíblia. Por conta de ter propriedades analgésicas, afrodisíacas e até alucinógenas, essa plantinha ganhou um ar místico e já foi usada pelo mundo todo em rituais de todo tipo, geralmente associados à bruxaria. E por falar em bruxaria, eu disse no começo do vídeo que existia uma bruxa oculta que influenciou todas as histórias que vemos no filme. O nome dela é Rócio e ela aparece apenas nos contos do livro. Essa bruxa servia a um antigo deus obscuro e misterioso da mitologia celta com o nome de Cernunnos. Em nome desse deus pagão, a bruxa fez um pacto com o nobre da região que deveria construir um labirinto com um grande poço no meio dele, usando apenas pedras de um vilarejo abandonado ali perto, um lugar que foi abandonado depois que um monstro chamado Homem Pálido sequestrou e devorou 3 crianças. Em troca, a bruxa prometeu que a esposa desse nobre recuperaria a memória que tinha perdido, pois desde que se conheceram na floresta, ela não se lembrava do verdadeiro nome e nem de onde tinha vindo. Quando terminou de construir o labirinto, a memória da esposa não voltou e ela acabou morrendo um tempo depois por conta de ter ficado doente. E sentindo-se enganado, o nobre mandou afogarem a bruxa em um lago. Em seu último ato, a bruxa amaldiçoou o próprio assassino, que se transformou em um monstro horrível, e que, embora não fique totalmente claro na história, provavelmente é o sapo gigante que se escondia na árvore onde Ofélia faria a primeira prova para saber se não havia perdido sua essência e então poder voltar ao reino subterrâneo. Além disso, a bruxa deixou 2 descendentes vivos que herdaram objetos mágicos. Para a menina, deixou uma faca com o poder de revelar a verdadeira identidade e segredo dos homens, e para o menino, deixou uma navalha com o poder de remover suas lembranças mais dolorosas. E esses objetos deveriam ser passados de geração em geração. Só que um dia, quando essa navalha é usada contra um dos descendentes da bruxa Rócio por um genro, a magia da lâmina, ao invés de retirar lembranças dolorosas, passou a intensificar essas lembranças e o sofrimento. No filme tem uma referência desses objetos e talvez sejam eles de verdade, a faca da Mercedes e a navalha do Capitão Vidal. Fica no ar a ideia de que, se for verdade, a Mercedes é descendente direta da bruxa e o Capitão Vidal é descendente de um dos genros da bruxa que herdou a navalha. Você já se perguntou se o mundo mágico do Labirinto do Fauno é real ou se Ofélia imaginou tudo, como uma forma talvez de fugir da realidade e do sofrimento que ela passava? Pois esse conto da bruxa Rócio pode ser a chave para entender um dos maiores mistérios dessa história, e eu vou te contar o porquê. Mas antes precisamos falar de uma das criaturas mais bizarras dessa história e que, apesar de aparecer pouco no filme, tem uma história muito sombria e violenta. O Homem Pálido pode ter sido inspirado em uma criatura do folclore japonês chamado Tenome, um velhinho andarilho que era cego e que morreu espancado na rua sem saber o motivo ou quem foi o seu assassino. De acordo com a lenda, seu espírito ficou com tanta raiva que desejou que tivesse olhos para ver seus agressores, mesmo que fossem nas palmas das mãos. Então ele volta como um yokai, um demônio japonês que perseguia e matava suas vítimas à noite de forma sorrateira. Além disso, de acordo com o próprio Guilherme Del Toro, o Homem Pálido representa algo muito mais profundo. Uma ameaça que se alimenta de todos que são vulneráveis em uma sociedade. Ele é o puro mal que existe nos homens e instituições, como igrejas ou governos, que se aproveitam daqueles que não podem se defender. Nas próprias palavras do diretor, não é à toa que o monstro seja, primeiro, um homem e, segundo, pálido. E pro caso da ideia parecer muito superficial, na época do governo Trump nos Estados Unidos, o diretor fez uma referência ao presidente, comparando ele ao monstro, quando repostou uma foto do monstro com a cara do Trump e disse: "Esses são os tempos do Homem Pálido". No livro, descobrimos que o Homem Pálido já foi humano, uma criança que devorava insetos e que depois passou a devorar pássaros, depois gatos, até chegar a vítimas maiores e devorou o próprio irmão mais novo com apenas 13 anos.
Mais tarde trabalhou em uma igreja para um padre da Inquisição espanhola, que o ensinou a fazer suas vítimas sofrerem e depois como matar com métodos mais eficazes. Com o passar do tempo, ele se tornou tão perverso que matou e comeu o coração do próprio padre. E então começou a se transformar na figura inumana de pele flácida e sem rosto. Seus próprios olhos caíram do rosto por não aguentar mais ver tanta violência e tanta atrocidade. Depois disso, ele abriu buraco nas palmas das mãos para colocar os próprios olhos. O livro do Labirinto do Fauno tem mais detalhes dos fragmentos de contos que eu falei até aqui e muito mais coisa legal. Se você gosta de ler, com certeza vale muito a pena, além de ser um livro muito bonito por dentro e por fora. Eu vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Mas voltando, com certeza uma das melhores coisas dessa história são as metáforas e as interpretações únicas que o diretor dá para os personagens e para a história como um todo. O reino subterrâneo é um dos elementos mais importantes para entender o final dessa história, junto com o conto da bruxa Rócio. E agora nós vamos explorar esses segredos. No filme descobrimos que a princesa precisa retornar para o seu reino, um reino subterrâneo onde ela é uma princesa e os seus pais estão aguardando. Um lugar onde existem muitas criaturas mágicas. Acontece que esse reino subterrâneo é um pouco mais do que parece. Ele não é apenas um mundo encantado da princesa. No livro existe uma conversa muito importante entre a bruxa Rócio e os filhos dela, onde ela fala para os filhos que sonhou com a própria morte e ela sabe que vai morrer, mas ela diz que não está com medo de ir para o reino subterrâneo. Ou seja, ir para o reino subterrâneo nada mais é do que morrer. Ou morrer é no mínimo um meio de também se chegar lá. Então quando Ofélia está nos seus últimos suspiros e a consciência dela está no reino subterrâneo, ela vê o seu trono e ela vê o Fauno e ela também vê os seus pais sentados nesse trono. E aí ficamos pensando, será que ela imaginou tudo? O fato é que se você reparar bem, a mesma atriz que representa a mãe da Ofélia também é a mesma que ela vê sentada no trono quando está morrendo. Se você reparou nesse detalhe, fica ainda mais fácil pensar que realmente a Ofélia está imaginando e fantasiando tudo antes da morte. Acontece que no início da história ficamos sabendo que depois da princesa sair do reino subterrâneo e chegar à superfície, acabou ficando condenada a um ciclo de reencarnações até o fim dos tempos. Porque seu espírito não conseguia retornar para o reino subterrâneo e eventualmente ela se perderia e perderia as memórias sobre a magia e também de onde vinha, a menos que fosse resgatada pelo Fauno. Mas como todo pacto mágico, algo é exigido em troca, sangue inocente ou a própria vida. A essência da história é que a morte não é e não precisa ser algo negativo. Ela é tão parte da vida quanto qualquer outra coisa e nesse sentido deve ser celebrada, pois significa que o espírito da princesa conseguiu voltar para o seu verdadeiro lugar. E portanto, a morte não é o fim de tudo. Mas claro que isso é uma questão de interpretação e eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso, deixa pra mim nos comentários. Eu penso que a maior beleza dessa história é que a magia e os reinos mágicos, sendo reais ou imaginários, ensinam que sempre existe mais no mundo do que podemos notar à primeira vista e podem trazer conforto nos momentos mais sombrios das nossas vidas.